Então, continuando a linha de raciocínio que eu estou fazendo do começo da série desses vídeos, para entender, assistam os vídeos anteriores e os posteriores desta série. Paramos aqui no versículo 2, Hebreus 5. Livro de Hebreus, capítulo 5. Já dei a minha opinião a respeito do versículo 12, mas acho que eu tenho que completar aqui. Então, Paulo está falando para os judeus israelitas e para os cristãos que para a gente se tornar perfeito, nós precisamos parar de tomar leite, porque Paulo estava ensinando todo mundo o fundamento e não estava ensinando as coisas mais avançadas, um nível mais superior do evangelho. É isso que ele está falando aqui. Porque o livro de Hebreus é um livro da perfeição, um livro sacerdotal. Então a pessoa ela não pode ficar só parada num estágio, numa camada de inicialização evangélica, cristã. Ela tem que mudar de etapas. Ela tem que ser promovida, igual Jesus foi promovido. Ele veio como homem, depois se tornou imortal, santo, perfeito, purificado, sem ter pecado nenhuma vez, mas só ele conseguiu fazer isso. Como nós não conseguimos, então nós temos que pegar o sacrifício de Jesus. Porque nós pegamos o sacrifício de Jesus, daí Deus aceita. Se a gente quiser se salvar por conta própria, daí Jesus não vai aceitar o nosso sacrifício. Está escrito nos evangelhos. Um dia, quando eu entrar nesse assunto, eu vou falar melhor a respeito disso. Então, por isso que nós temos que parar, os cristãos que estão dentro da igreja, de tomar leite, que é o início do ensinamento da escola bíblica, do mundo real e virtual. Então, nós necessitamos agora de mantimentos sólidos, os que já estão perfeitos, aprovados. Por quê? Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Está vendo? Vamos lá. Eu vou dar só uma colocação aqui, porque já estou ficando muito cansado e eu quero terminar essa série para mim não ter que continuar depois. Estou fazendo tudo em sequência, assim, os vídeos, sem parar. Então já estou ficando cansado. Por quê? Porque, versículo 13 de Hebreus, capítulo 5. Daí quando eu fico cansado, eu já estava me sentindo mal. Daí eu fico cansado, eu não fico lembrando onde estão as passagens na Bíblia. Daí eu não posso desempenhar um trabalho melhor, né? Versículo 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, como eu estava explicando o tempo todo agora. Estou provando que os cristãos só estão se alimentando com leite. Por quê? Por causa das práticas, os costumes, as tradições, o modo de vida deles. Não importa se eles estão fazendo tudo o que está escrito na Bíblia. O que importa é fazer aquilo que está escrito nos mandamentos de Jesus Cristo. Porque agora o evangelho ele é dos pobres. Então a pessoa ela tem que pensar em ser pobre, não em ser rica, conquistar coisas, bens materiais.
Por isso que ela não consegue se manter à base de comida sólida. Ela precisa de leite, porque ela ainda está no estágio de menino, no estágio inicial, no estágio da pré-infância escolar. Ela ela é uma criança que ainda vai no jardim da infância. Ela vai lá para ainda aprender os fundamentos. Ela vai lá para praticar, para seguir, para cumprir os fundamentos na igreja. Os fundamentos de Jesus Cristo na igreja. Ela não cumpre aquilo na vida real. Se ela cumpre, ela faz, mas ela faz mais estereotipamente. É um estereótipo. Ela não muda de fase. Ela não entrega tudo que ela tem. Ela entrega só as sobras. Ela entrega só o que ela deseja entregar. Não é o dízimo de tudo. Para você ser consagrado e mudar de estágios, para você não ficar continuando só fazendo sacrifícios igual o povo judeu e israelita fazia na época dos levitas. Quando eles tinham pecados, eles matavam o animal, levavam para o sacerdote, daí o sacerdote ia lá, o sacerdote ia lá, fazia a entrega no altar, daí o sumo sacerdote aspergia o sangue no altar, e daí purificava aquela alma que pecou, mas era uma absolvição temporária, de um dia para o outro. Daí o sacerdote da primeira ordem dos levitas tinha que fazer isso todo dia. Está escrito em Hebreus, mais para frente, nos outros capítulos. Paulo estava explicando. Então, o cristão está fazendo a mesma coisa que os judeus e os israelitas faziam. Eles vão na igreja, eles vão lá, oram, eles vão lá, louvam, eles vão lá, adoram Deus, falam da palavra, fazem tudo certinho. Mas só que depois eles saem e vão embora. Daí eles vão ver a vida do mundo. É como se eles fossem na igreja só para receber aquela bênção, para livrar elas dos pecados que elas fizeram na rua, quando elas estavam fora da igreja, no mundo que elas vivem hoje em dia, junto com os povos gentios que estão em volta da gente, dos cristãos. Então, o cristão está praticando a mesma coisa que os judeus israelitas faziam. Por isso que Jesus veio e Deus ele modificou todo essa doutrina, este pensamento. E Jesus ele fez isso aqui na vida real para poder completar a missão e o projeto, o pensamento que Deus teve para modificar todas essas coisas. Agora é um sacrifício contínuo, que é o sacrifício de Jesus completo. Então, a gente tem que entrar nesse sacrifício. E para entrar nesse sacrifício, nós temos que fazer um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o sacrifício de sair do mundo. Então a gente não pode ter o modelo, a gente não pode viver igual ao modelo do mundo que as pessoas vivem. Porque se a gente for só na igreja, rezar, fazer tudo que está escrito na Bíblia, e depois ir para casa, viver uma vida que nem os gentios que estão no mundo fazem, que são pecadores, nós vamos pecar junto com eles. Daí nós vamos voltar na igreja para o pastor poder abençoar, para o pastor poder orar, para a gente ter esta bênção e se remir dos pecados. Então nós estamos imitando a mesma tradição e o mesmo costume, nós que somos cristãos, do povo de Israel e Judá, que Jesus Cristo aboliu e destruiu a lei, os mandamentos, os estatutos e os juízos. Não vai mais haver juízo se a pessoa der o dízimo de tudo, se a pessoa
vender tudo que tem, entregar aos pobres e seguir toda aquela lista de mandamento que está nos evangelhos. E se eu não me engano, existe só 2 ou 3 ou um pouco mais de passagens falando sobre a questão dos costumes. Não precisamos mais fazer louvores dentro da igreja. Como está escrito aqui, vamos lá, em Colossenses. É um dos lugares que eu me lembro aqui agora, que Paulo, ele diz aqui. Porque eu estou usando o pensamento que eu vi dentro da igreja, por isso que eu estou falando. Porque eu vi que existe muito interesse neste assunto, sendo que Paulo está explicando aqui sobre a estrutura de como o cristão está fazendo e fazia erroneamente no templo da igreja primitiva. E nós estamos imitando a mesma coisa, os cristãos de hoje, os cristãos modernos, estão imitando as mesmas coisas, os mesmos defeitos que o povo cristão da igreja primitiva do século I fazia. Olha, ele está falando aqui, ó. Estou procurando aqui o livro. E eu estou usando só uma mão, né? Porque a outra tem que segurar o celular. Estou procurando aqui o livro de Colossenses. Vamos ver aqui, achei. Aqui, por exemplo, vamos ler aqui, ó. Versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Até aí tudo bem. Com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor, com S maiúsculo, com graça em vosso coração. Ponto. Versículo 17. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Certo? Vamos lá então. Versículo 16 do capítulo 3 de Colossenses. Repetindo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Para a gente ter sabedoria, nós precisamos usar todo o livro da Bíblia, certo? Correto. Ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, certo? Tudo bem. Por exemplo, é o que eu estou fazendo agora. Estou falando para os irmãos da igreja cristã. E os irmãos da igreja cristã estão falando para mim. É uma comunicação entre todo mundo. Correto. Então, até aqui, todos nós estamos certos. Daí, aqui agora vem como que deve ser feito. Com salmos,
Correto. Eu uso salmos o tempo todo. Nos meus vídeos, na igreja. As pessoas da igreja usam salmos o tempo todo, que faz parte do ensinamento e da instrução. Como eu sempre falo, está escrito lá como o homem de Deus, que hoje em dia é o cristão, tem que fazer, tem que viver, tem que aprender. Em Salmos, por exemplo. Porque lá ensina a conduta, ensina as virtudes, ensina a ética, ensina a moral. Como Deus quer que todo mundo seja, é a transformação. Correto. Hinos também. Hinos. Antigamente, na época de Davi, existia muito canto, muito louvor, muitos louvores. Hoje também no cristianismo é assim. O cristão, ele herdou esse costume e a tradição que era dos povos antigos judeus e israelitas, porque eles vieram primeiro do que a gente. Eles são as primícias. Mas nós somos os co-herdeiros das primícias. O povo primeiro, primitivo, são judeus e israelitas, de Deus. Agora, nós somos o povo de Deus que estamos vivos, porque o povo antigo, judeus e israelitas, eles não existem mais aqui na Terra, eles estão mortos. Não existe mais o povo judeu israelita na Terra. Agora, atualmente, só existem os cristãos. Então, não tem problema. Hinos, cantar hinos, entoar hinos, não tem problema. Pode ser feito. Até aí tudo bem, a igreja faz tudo isso. Mas o problema é que fica limitado. Porque a pessoa, ela só pratica isso só. Salmodia, cantar hinos, e está escrito cânticos espirituais. E canta também. Antigamente, o povo judeu israelita cantava muito. Não tem problema imitar eles, fazer isso. Mas o que eu vejo é que as pessoas, elas só fazem isso só. Só lê salmos, entoa hinos e pratica cânticos espirituais. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Mas no sentido figurado. Eu falei agora o sentido que eu vejo, que eu interpreto, que eu imagino, que seja mais um sentido real do que acontecia. Porque acontecia várias coisas ali. Era uma mistura de posse espiritual no mundo carnal. Então, quando o povo antigo estava passando necessidade, porque eles não eram modernos igual a gente. Eles não tinham essa estrutura de carro, moto, condição social, internet, celular, conta em banco, água, luz encanada, geladeira, comida. Eles não tinham nada disso, então eles viviam diferente. Então eles eram pobres. Só os ricos, que eram reis, príncipes, sacerdotes, o povo que tinha mais condição, que tinha um pouco mais de privilégio do que os judeus israelitas que eram pobres. A maioria acho que era tudo pobre. Não sei se era isso em todos os tempos, que eu não estudo muito bem esta parte na Bíblia. Não estou me lembrando assim alguma coisa a respeito desse assunto. Mas o que eu estou querendo dizer? Hoje em dia todo mundo tem tudo. Até eu que era pobre, que morava lá na barraca, eu tinha comida, tinha água, ia para os lugares, trabalhei, ia para os lugares assim andando, sem muitos problemas. Então a vida era diferente. Daí continuando, versículo 17.
E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui é uma outra maneira de fazer. Olha, usa a palavra fizerdes. Então aqui vamos analisar. Quando fizerdes por palavras ou por obras, o que significa isso? Palavras, assim, no meu modo de pensamento, é quando a gente fica assim o dia inteiro falando das coisas de Deus. Não importa se é por salmos, se é por hinos, se é por cânticos. É falar, igual eu estou fazendo. Eu estou falando. Não está escrito aqui, ó. E quanto fizerdes por palavras. Eu estou falando a palavra de Deus. Não estou falando a palavra só das coisas do mundo. Que eu acho que eu nem estou falando. Se eu estou falando contra. Não estou falando a favor. Estou falando contra. É isso que eu mais falo. E obras? Obras é isso. É a mesma coisa. É uma obra de vida. Você vivendo no mundo igual as pessoas vivem, que não são cristãos, ou que são cristãs, mas são cristãs mais ou menos, ou cristãs falsas. Você tem que ser um cristão verdadeiro. Você não pode ficar fazendo obras, porque você está fazendo obras para si mesmo. Você está fazendo obras, você está ajudando uma pessoa, mas você está lá pensando na sua vida. Às vezes você nem tem tempo, mas você está lá se dedicando, mas você quer resolver logo o problema para depois ir resolver o problema da sua vida. Então aí já fica uma coisa meio estranha. É que nem você vai na igreja, daí você participa, faz o culto, tem todo aquela liturgia. Daí você sai de lá, daí você vai fazer outras coisas. Ou você faz a obra para a igreja, continua fazendo, ou você vai fazer a obra para a sua vida. Só que você está fazendo uma obra errada. Você está fazendo uma obra e você está querendo englobar tudo. Viver uma vida cristã e uma vida mundana ao mesmo tempo. E eu acho que isso não pode. Porque você tem que fazer tudo. Ó, tá vendo? Fazer tudo. Então, se você está fazendo por palavras, você está fazendo tudo. Você já está salmodiando, como eu faço, já está cantando hinos. Quando eu leio salmos, eu estou cantando hinos, porque é só eu ler o texto, é como se estivesse cantando espiritualmente, fazendo os cânticos espirituais. Estou fazendo por palavras, estou fazendo a obra que eu quero fazer um negócio para achar pessoas que têm o mesmo pensamento do que eu, para a gente fazer a obra de... Não fazer a obra de Deus, porque ela já está pronta, mas Deus fazer a obra na gente, porque é só Deus e Jesus que faz obra. A gente não tem poder de fazer obras. Fazendo isso, eu vou fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Está vendo? Fazendo em nome do Senhor Jesus, que é Deus, eu estou fazendo também em nome do Deus Pai. Que tanto é que está escrito aqui, dando por ele graças a Deus Pai. Com D maiúsculo e P maiúsculo. Já estou agradecendo, dando graças ao Deus Pai. Então eu vejo assim, as pessoas elas só ficam aqui paradas em salmos, hinos e cânticos espirituais que estão dentro da igreja. Essa é a minha impressão. Não estou criticando, debatendo, que nem acabei de falar nos vídeos anteriores. Só estou dando a minha opinião, o meu parecer.
E eu frequento a igreja, a Assembleia de Deus. Eu só parei um pouquinho porque eu estou assim organizando, estou vendo se eu consigo melhorar a minha parte de saúde, que está muito ruim. Eu estou fazendo o vídeo aqui é por Deus e Jesus, porque eu não consigo nem pensar direito, me dá um mal-estar muito grande. Então eu estou fazendo por sacrifício, só por causa disso. Mas quando eu tiver numa situação melhor, daí eu vou continuar frequentando a igreja, simplesmente. Então eu vou parar por aqui e depois eu vejo onde eu parei aqui para a gente continuar essa série de vídeos, ok? Muito obrigado, fica com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor.